Você já percebeu que de uns tempos pra cá, parece que todo mundo na internet tem 20 anos, mora numa cobertura em Alphaville, dirige uma Porsche blindada e fatura 6, 7 dígitos por mês enquanto toma um café gourmet? Você abre o Instagram agora mesmo e a primeira coisa que aparece é um cara de 21 anos postando foto dentro de um jardim particular, usando um cordão de ouro que parece que vai quebrar o pescoço dele, mostrando um iPhone de última geração novo toda semana e estacionando um carro rebaixado de R$ 500.000 na frente do motel. 5 segundos depois você arrasta pro lado e tem uma mina de 20 anos posando de biquíni em Dubai, tomando champanhe com ouro, flutuando na taça e mostrando a rotina de empresária de sucesso, com uma bolsa que custa o preço de um carro popular que o seu pai demorou 10 anos de suor para conseguir pagar. E cara, é um soco no estômago e é inevitável. Você larga o celular de lado, olha pro teto do seu quarto com aquela parede que já precisa de uma pintura há muito tempo, pensa que amanhã você tem que acordar às 5:30 da manhã para ir para aquele estágio que te paga R$ 1.200 por mês, cogita o preço da passagem do ônibus ou do metrô lotado que aumentou de novo e lembra que a sua janta de hoje vai ser um miojo com salsicha, porque o dinheiro mal tá dando para chegar no final do mês. A comparação bate forte, né? A pergunta inevitável fica martelando na sua cabeça até você perder o sono. Por que não eu? O que é que eu tô fazendo de errado com a minha vida? Porque todo mundo tá enriquecendo de jatinho e eu continuo travado no mesmo lugar, pegando lotação. Se você já se sentiu desse jeito, esse aperto no peito, essa ansiedade desgraçada que parece que o relógio tá correndo e você tá ficando para trás na vida, eu preciso que você pare tudo que tá fazendo agora e escute o que eu vou te dizer olhando bem no seu olho. Ser rico aos 20 anos não é normal. Repete isso comigo mentalmente para ver se esse peso absurdo sai das suas costas. Não é normal. O que a gente está vivendo hoje na internet não é uma era de ouro do empreendedorismo jovem. É uma epidemia de ilusão coletiva que está adoecendo a mente de uma geração inteira, fazendo quem tem de 15 a 30 anos achar que é um completo fracassado só porque acorda cedo, trabalha feito um condenado e ainda não tem R$ 1.000.000 na conta bancária. E hoje nós vamos quebrar esse espelho da mentira em 1000 pedaços, porque caiu no conto do vigário do sucesso instantâneo. A verdade, nua e crua, que esse povo dos stories rebolando com fardo de dinheiro não quer que você saiba, é que a imensa maioria desses ricos novos que você vê na tela do seu celular não é riqueza de verdade. É uma fumaça, é uma ilusão de ótica montada milimetricamente para te fazer sentir muito inferior. Muitos ali vivem de cartão de crédito estourado com um nome prestes, ou se já não tiver no Serasa, andando com financiamento de carro importado que mal cabe no bolso e que vai ser apreendido pela financeira daqui a 3 meses, ou pior, dinheiro que apareceu rápido por vias extremamente duvidosas e vai embora mais rápido ainda. No Brasil, essa história é um clássico e se repete de década em década, só muda a roupa dos personagens. Pensa comigo, lembra daqueles funkeiros que explodiram ali por volta de 17, 18? MC tal, outro, era ostentação pura todo dia. Dinheiro de caixa de baile em cima da mesa, canal no YouTube estourado com milhões de acessos, patrocínio. Os moleques saíram da extrema pobreza e foram direto para mansões com piscina. O que aconteceu 2 ou 3 anos depois? Muitos deles hoje estão atolados com processos judiciais, devendo até as calças para empresários ou simplesmente sumiram do mapa porque o dinheiro acabou. Carro empertado, apreendido por falta de pagamento, casa devolvida para banco porque não conseguiram manter o custo de vida. Eu vi isso acontecer de perto com gente que eu conhecia. Moleque que pegou R$ 30.000 num mês, achou que era o dono do mundo, comprou 4 motos barulhentas, gastou tudo em camarote com combo de uísque para dezenas de amigos e hoje tá de volta no mesmo lugar, trabalhando de bico e com uma dívida gigante nas costas. E se a gente puxar um pouco mais na memória recente, lembra da loucura dos traders de criptomoedas e dos jogos NFT em 2021? Aquilo ali parecia um manicômio financeiro. Moleque de 18 anos que nunca tinha visto uma nota de R$ 100 na conta de uma vez só, de repente, por conta de uma valorização bizarra de uma moeda meme, tava com 300, R$ 500.000 na tela do computador. A cabeça do jovem vira um pudim quando isso acontece. O cara compra PS5 de R$ 10.000 na mão de cambista, colocava o Nike mais caro no pé, levava a família toda para comer churrasco de costela de ouro no fim de semana e mandava em direto no Twitter falando que estudar não dá futuro. Aí o que aconteceu? Veio o Bear Market de 2022, o mercado derreteu, as moedas viraram pó, né, de traque e tudo evaporou em questão de dias. Eu conheço um cara, bicho ali de São Paulo, que cometeu a loucura de convencer o pai a vender o único bem da família, um Gol 2010 quadrado que o pai usava para trabalhar. Ele pegou todo o dinheiro do carro e colocou tudo em Solana, bem no pico histórico da moeda. Porque um influenciador de 19 anos disse que ia subir 10 vezes mais. E adivinha, perdeu tudo, pessoal, absolutamente tudo. Sabe o que esse moleque faz hoje? Dirige Uber com carro alugado e ainda usa metade do que ganha para pagar a parcela do empréstimo bancário que fez escondido na época para tentar investir mais e recuperar o prejuízo. Ele mesmo me contou isso chorando, sabe, com os olhos vermelhos e a mão tremendo.
E eu achava que era gênio, mano. Eu olhava o gráfico, não sei o que. Sim, simplesmente triste. E sabe, a verdade psicológica que ninguém te conta na mentoria da internet é que ser rico cedo demais bagunça e muito a engrenagem da sua cabeça de um jeito quase irreversível. Você pula etapas fundamentais que a vida inteira foi desenhada para te ensinar. Quando você conquista o dinheiro aos poucos, trabalhando, errando, claro, e você vai errar, subindo de cargo, abrindo um negócio pequeno que vai crescendo devagar ali pelos seus 25, 28, 32 anos, você aprende o valor real de cada nota de R$ 10. Você aprende o que é o custo de oportunidade. Aprende a não gastar tudo que entra porque você lembra do inverno que passou para conseguir aquilo. Você aprende principalmente que amigo de verdade não some quando você decide não ir para rolê caro ou quando você para de pegar a conta da mesa. Mas quando o dinheiro cai no colo de um jovem de 19 ou 20 anos cedo demais, é exatamente a mesma coisa que colocar uma criança de 5 anos com um revólver calibre 38 carregado na mão dentro de um parquinho. A maioria absoluta não tem a menor estrutura emocional para usar aquilo sem se destruir ou destruir a vida de quem tá em volta. Quer um outro exemplo do Brasil real? Olha pro jogador de futebol. Quantos garotos da base do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco explodem com 18, 19 anos de idade, às vezes 17? O moleque sai da comunidade, assina um contrato profissional ganhando 100, 200, 300 mil por mês e quando chega aos 24 tá completamente falido. Por quê? Porque a primeira coisa que ele fez é comprar uma mansão pra mãe, uma casa pra tia, uma cobertura pra avó, dar iPhone de última geração pra ex-namorada da escola, entrar em esquema de investimento com agiota que promete retorno fixo e pagar a festa com open bar pra 300 pessoas que ele nunca viu na vida toda semana. No momento em que a primeira lesão grave no joelho chega, ou quando o contrato com um clube grande acaba e ele tem que jogar num time da terceira divisão ganhando um salário normal, a estrutura desaba. Acabou. Tem reportagem estatística pra caramba sobre isso no jornalismo esportivo. Um ex-jogador famoso da seleção brasileira disse numa entrevista recente que cerca de 70% dos jogadores profissionais de futebol no Brasil se aposentam completamente quebrados ou passando necessidade financeira. E isso aos 20 anos. O ser humano tem uma ilusão biológica de que a juventude, a saúde e o dinheiro vão durar para todo sempre. A vida é um professor silencioso e cruel e ela nunca avisa quando o ciclo de vacas gordas vai terminar. E não pensa que isso acontece só quem fica famoso na televisão ou no esporte não, tá? Isso acontece com um cara normal, o seu vizinho, o moleque que estudou com você na escola pública ou na faculdade, a galera que caiu de cabeça no golpe moderno do ganho dinheiro fácil na internet, a mentoria de dropshipping que promete que vai faturar 50 mil por mês sem ter nenhum produto físico em casa, é o robô de trade que opera na bolsa de valores enquanto você dorme, marketing de pirâmide disfarçado de comunidade exclusiva de jovens milionários. Você apenas se deixa levar pela lábia do palestrante de terno alinhado. Investe, sei lá, 2, 3 mil reais que você já não tem, pegando com o cartão de crédito da sua mãe, às vezes emprestado, sob a promessa de que vai pagar na semana seguinte. Vê o primeiro Pix de retorno de 800 reais cair na conta e a sua mente já projeta você andando de iate. Você acha que descobriu a fórmula secreta, que os bilionários guardavam as 7 chaves. 3 meses depois o esquema cai, o site sai do ar, o criador do curso viaja para outro país e você acorda devendo um rotativo do cartão de crédito. Com os juros cobrando o triplo do valor e com uma vergonha tão profunda que você não consegue nem olhar na cara da sua mãe na hora do almoço ou atender as ligações dos cobradores. Olha, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu não tô aqui gravando esse vídeo pra jogar um balde de água fria nos seus sonhos ou pra te deixar deprimido no seu quarto achando que o mundo é um lugar miserável e sem saída. Eu tô falando isso com essa propriedade e com essa força porque eu também já fui esse cara. Eu já fui o moleque que ficava rolando na tela do celular até as 3 da manhã com o peito ardendo de inveja, vendo stories de gente da minha idade, vivendo a vida que eu achava no fundo do meu ego que eu merecia viver. Eu olhava aquilo e pensava, cara, eu sou inteligente, eu estudo, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô aqui, sabe? E quer saber a real? Essa mentalidade me fez um mal, mano, demais. Me adoeceu, me fez tomar decisões financeiras idiotas que eu pago até hoje. Gastar mais dinheiro do que eu tinha em roupas que eu não podia pagar só pra tentar sustentar uma pose em rolê. E me fez passar anos achando que eu tava absurdamente atrasado na vida. Então, vamos sentar aqui e conversar sobre o que ninguém tem coragem de te dizer na cara. Ser rico aos 20 anos não é normal, porque o processo de construção de riqueza de verdade, sólida, honesta, é demorado por natureza. É uma lei da física econômica. Vamos olhar para os fatos do mundo real. Warren Buffett, que passou décadas sendo considerado o homem mais rico do planeta e é a maior lenda dos investimentos de todos os tempos. Ele só ficou bilionário de verdade
depois dos 50 anos de idade. Mais de 90% da fortuna dele foi construída após a idade em que a maioria das pessoas já está pensando em se aposentar. A grande maioria dos milionários self-made, aqueles que construíram o próprio patrimônio do zero, sem herança, ao redor do mundo inteiro, atingiu o primeiro milhão entre os 35 e os 50 anos de idade. E aqui no Brasil, a matemática não muda só porque a gente quer. Olha o caso do George Paulo Leman, o homem por trás da Ambev, da Burger King, da 3G Capital. O cara levou décadas de trabalho técnico, engolindo sapo, reestruturando empresa quebrada, passando por crises inflacionárias absurdas nas décadas de 80 e 90 para construir o império dele. Pensa nos fundadores do Nubank, da Magazine Luiza, do iFood. Nenhum deles era um moleque de 20 anos que apertou um botão no celular e ficou rico. Foi uma construção de anos de validação de modelo de negócio, noites em claro, captação de recursos e muito cabelo branco na cabeça. Não foi e nunca será da noite para o dia. O grande problema da nossa geração é que a gente foi criado e educado dentro da era da dopamina instantânea. O TikTok, o Reels do Instagram e o YouTube Shorts foram desenhados pelos melhores engenheiros do Vale do Silício para simplesmente viciar o seu cérebro em recompensa em 3 segundos. A gente quer o vídeo rápido, a comida rápida, a resposta rápida no WhatsApp e, consequentemente, a gente quer o milhão rápido na conta. Só que a rede social comete um crime diário contra a sua percepção da realidade. Ela mostra apenas o pico da montanha. O algoritmo entrega o vídeo do cara dentro do jatinho porque aquilo gera engajamento, gera polêmica, gera cliques. Mas a rede social nunca, em hipótese alguma, vai mostrar os 4, 5, 6 anos de vaca magra que o cara passou antes daquilo dar certo. Nunca vai mostrar os dias em que o estoque da lojinha dele inundou na chuva, as noites em que ele jantou pão com ovo amanhecido para conseguir pagar o salário do único funcionário. Ou as madrugadas em que ele chorou no banheiro achando que ia ter que fechar as portas e declarar falência. A internet te mostra o jatinho cortando as nuvens, mas esconde o painel do cara que acorda às 5 horas da manhã para responder aquele e-mail de cliente chato, resolver problema de logística e aguentar processo trabalhista enquanto o resto do mundo tá dormindo ou na balada. E agora vem a parte mais importante deste vídeo, que você não precisa ser rico aos 20 anos para ter uma vida foda. Na verdade, a tentativa desesperada de se tornar rico a qualquer custo nessa idade é exatamente o que pode te destruir totalmente e ainda mais acabar com suas chances de ser próspero pro resto da sua vida. Quando você foca na velocidade em vez de focar na direção, você pega atalhos que te jogam no penhasco. Então como que a gente se salva desse hospício digital? Como é que a gente limpa a nossa mente dessa neurose e constrói uma vida próspera, rica de verdade, com estabilidade, sem perder a sanidade mental ou se vender por dinheiro sujo e fácil? E o primeiro passo é definitivo. Você precisa parar de se comparar com os outros, mas parar de verdade na prática, não só na teoria. Desativa a notificação do seu Instagram, ou melhor, desinstala o seu Instagram e o seu TikTok, nem que seja por uma semana, faz um teste, dá um tempo desse bombardeio de vidas perfeitas, editadas, vai viver a sua vida, vai jogar uma bola, chama teus amigos, sei lá, de infância para tomar um guaraná na calçada, fazer um churrasco simples, sabe? Senta numa mesa com seus pais depois em que você chega do trabalho e pergunta como foi o dia deles, escuta as histórias antigas deles, o vazio imenso que você sente no peito quando larga o celular não é falta de dinheiro, meu irmão, é falta de conexão real, é falta de presença. A internet te isola num quarto escuro, fazendo você achar que o mundo tá progredindo e você tá parado, quando na verdade tá todo mundo na mesma merda de tela sofrendo da mesma ansiedade. O segundo passo é o alicerce do seu futuro. Você precisa construir habilidades reais de alto valor antes de começar a correr feito um louco atrás de dinheiro. Esquece a fórmula mágica, o método secreto, o segredo dos milionários. Em vez de gastar toda a sua energia vital procurando o próximo bug da internet ou o próximo nicho do momento, foca em se tornar uma pessoa tão absurdamente boa, tão competente em alguma coisa técnica que o mercado de trabalho ou os clientes não tenham outra opção lógica a não ser ter que te pagar muito bem pelo seu tempo. O Brasil é um país gigantesco, só que ele tá carente de gente que saiba trabalhar direito, gente competente que cumpre prazo e faz o serviço bem feito, um eletricista que realmente entende de circuitos complexos, que chega no horário combinado e não enrola o cliente, que ganha mais por mês do que muito empreendedor de palco que vende mentoria na internet, um pedreiro de confiança que sabe fazer um acabamento de alto padrão, vive com a agenda lotada pelos próximos 2 anos e faz o próprio preço, tem uma vida muito mais razoável do que esses gurus de internet. O terceiro passo é abraçar o poder da consistência silenciosa, o progresso marginal. Sabe aquela fórmula matemática dos juros compostos que os professores de matemática explicavam no colégio e você achava que não servia para nada? Então, ela diz que o tempo é o fator mais importante no crescimento de qualquer coisa. E isso não funciona só para sua conta bancária, funciona para os seus hábitos e o seu conhecimento. Se você se dedicar a melhorar apenas 1% todos os dias na sua profissão, nos seus estudos, na sua organização financeira, no final de um ano, você estará 37 vezes melhor do que quando começou.
O sucesso que se sustenta não é um evento cinematográfico com fogos de artifício e música eletrônica no fundo, que acontece após um clique mágico. O sucesso real é chato, é repetitivo, ele acontece na terça-feira de chuva, quando você está cansado da sua rotina. O seu chefe foi injusto com você, mas você chega em casa, toma um banho frio, senta a bunda na cadeira e estuda mais uma hora de, sei lá, código, gerenciamento antes de dormir. O sucesso real é o controle diário de gastos numa planilha simples do Excel, anotando o preço da coxinha da padaria, do cafezinho para não deixar a fatura estourar. É a dignidade de quem sabe que está construindo um império tijolo por tijolo, cimento por cimento, e não um castelo de cartas na beira da praia que desaba na primeira ventania. Para de se comparar com a tela de vidro do celular de um desconhecido que você nem sabe se existe de verdade, e passa a se comparar única e exclusivamente com quem você era ontem. Se você sabe um comando a mais, se você hoje leu 3 páginas de um livro, se hoje você guardou R$ 10, você já está vencendo a guerra. E o quarto passo é uma regra de sobrevivência financeira básica na realidade brasileira. Evite a todo custo a dívida burra. O que é uma dívida burra? É você parcelar em 12 vezes um iPhone de R$ 10.000 que o seu salário de estagiário não vai conseguir cobrir, só para poder colocar o celular espelhado na selfie do elevador ou do seu espelho. Sim, é fazer um financiamento de 60 meses de um carro zero, pagando 3 vezes o valor real dele em juros pro banco. Só para posar de patrão na frente de conhecidos no final de semana. Pegar empréstimo em aplicativo de banco com juros abusivos para fazer uma viagem. O rico de verdade, aquele que construiu um patrimônio sólido, odeia pagar juros. Ele odeia a dívida que não gera receita. O pobre de mentalidade, digamos assim, o cara que vive das aparências, acha que fazer dívida e viver enforcado no boleto é a coisa mais normal do mundo, porque todo mundo faz assim. Ou seja, não seja todo mundo. Se você não tem dinheiro para comprar à vista, você não pode ter aquilo agora. Ponto final. Aguenta a pressão social, segura a onda e espera o seu momento. Eu vejo tanta gente da nossa idade, moleques e minas extremamente inteligentes com potencial gigantesco, completamente destruídos por crises de ansiedade na internet porque colocaram na cabeça a ideia fixa de que estão atrasados na vida. Olha, escuta isso aqui, você tem 22, 24, 26, não importa, a sua vida produtiva tá literalmente só começando agora. O livro da sua história tá no primeiro capítulo. E se você já quer exigir o final feliz do herói na terceira página, você tá onde, cara? Deixa eu te contar uma história real de superação que não tem filtro de Instagram. Eu conheci uma pessoa que aos 19 anos perdeu o pai de forma repentina. A família ficou sem renda nenhuma. Ele teve que largar a própria faculdade de administração no segundo semestre e começou a trabalhar como motoboy de aplicativo de entrega em São Paulo, rondando 12 horas por dia debaixo de sol e chuva para conseguir pagar o aluguel da mãe e colocar comida na mesa. Ele tinha todos os motivos do mundo para olhar os stories dos ex-colegas de faculdade e entrar em depressão profunda, achando que a vida dele tinha acabado ali. Mas ele não se comparou. Ele focou no processo dele. Ele guardava cada R$ 50 que sobrava da entrega enquanto esperava o pedido sair no balcão do restaurante. Ele ficava lendo artigos sobre mecânica e logística no celular. Aos 29 anos, 10 anos depois de começar na moto, ele conseguiu juntar uma grana e abriu uma portinha bem pequena. Uma distribuidora de peças de moto usada na periferia. Sabe qual é a realidade dele hoje? Aos 34 anos, ele tem a casa própria dele quitada, tem um carro popular pago na garagem, viaja todo ano com a mulher e com os 2 filhos pequenos para as férias. Ele não é rico de jatinho, ele não tem mansão em Alphaville, ele não vende curso na internet, mas ele tem paz, ele tem estabilidade, ele tem o respeito de todo mundo que conhece a jornada dele. O grande lance que você precisa internalizar antes de fechar esse vídeo e voltar para sua rotina é entender que o caminho normal da vida humana é exatamente esse. É suor, é consistência, é silenciosa, é cometer erros e aprender com eles. Repetiu o processo milhares de vezes aos longos dos anos. O rico, aos 20 anos, é uma anomalia estatística, é uma exceção da exceção. E na imensa maioria das vezes, como a gente viu aqui com dados e exemplos reais, é uma exceção que não termina nada bem quando chega à maturidade. E a gente vive hoje numa era de aparências plásticas, onde todo mundo tem uma pressa ensandecida de parecer bem-sucedido, mas ninguém tem a paciência necessária para realmente ser alguém de valor. A juventude da nossa geração foi transformada totalmente por peças mercadológicas numa corrida de Fórmula 1 desumana, onde a linha de chegada foi colocada num topo de montanha completamente impossível de ser atingido pela realidade de 99% da população trabalhadora do nosso país. E quem não cruza essa linha aos 20 e poucos anos é sumariamente descartado pela sociedade digital.
como se fosse uma sucata humana, um fracassado sem valor. Mas deixa eu te contar o maior segredo sobre o tempo que esses gurus de internet tentam esconder de você a todo custo. A vida não é uma corrida de tiro curto de 100 metros. A vida é uma maratona muito longa e cansativa. E eu te pergunto, do fundo do meu coração, o que adianta você correr feito um louco desesperado nesses primeiros quilômetros da sua juventude e queimar toda a sua preciosa saúde mental no processo, destruir os seus valores morais, se envolver com esquemas financeiros bem duvidosos, jogos de azar, se afastar das pessoas que te amam de verdade desde quando você não tinha nada, só pra poder postar uma foto bonita com filtro caro numa praia paradisíaca aos 22 anos de idade? Se quando você chegar aos 30 anos você vai estar completamente quebrado por dentro, vazio, sem nenhum amigo real que se importe com o teu nome e não com o seu saldo bancário, que você não dependa de remédios, tarja preta pra conseguir fechar o olho, sabe? Você não consiga dormir. A verdadeira riqueza é aquela riqueza. Ela não depende de nenhum algoritmo de rede social para se manter viva. Ela não tá em quem carrega dentro do bolso ou no modelo do carro que você tá deixando na vaga da garagem. A verdadeira riqueza tá em quem você se torna ao longo do caminho difícil da sua jornada. É a paz de espírito inabalável de encostar sua cabeça no travesseiro todas as noites no escuro do seu quarto e ter a certeza absoluta de que cada centavo que entrou na sua conta foi fruto do seu talento real, do seu suor honesto e da sua dignidade intacta. É poder olhar nos olhos da sua mãe, do seu pai ou das poucas pessoas que estenderam a mão pra você quando tudo era mato e ter o orgulho de dar uma vida confortável e estável pra eles porque você construiu algo com raiz profunda no mundo real. E não se sinta mal de forma alguma por ser jovem e estar se sentindo um pouco perdido hoje. Não se sinta um lixo por estar exausto do trabalho ou por achar que as coisas estão demorando demais pra dar certo pra você, enquanto na tela do celular tudo parecia acontecer num piscar de olhos. O tempo da natureza nunca foi e nunca será o tempo acelerado da internet. Uma árvore de carvalho que se torna a criatura mais forte, imponente e majestosa de toda a floresta demora décadas de crescimento silencioso debaixo da terra para erguer as suas folhas em direção ao céu. Mas quando ela finalmente cresce, ela resiste a qualquer tempestade, a qualquer vendaval, por séculos a fio. Por outro lado, a erva daninha cresce em 2 semanas no meio do asfalto. Parece vistosa por alguns dias, mas seca e morre no primeiro pisão de quem passa distraído pela calçada. Escolha com todas as suas forças seu carvalho, tenha orgulho real do seu caminhar, respeite a sua própria história com todas as suas cicatrizes e, acima de tudo, nunca, mas nunca mesmo, deixe que uma tela de vidro cheia de filtros falsos e vidas editadas te convença de que a sua vida real, com todas as suas lutas diárias, os seus ônibus lotados que você pega e as suas pequenas vitórias, não vale a pena. Você está exatamente no lugar e no tempo onde precisa estar para construir o seu verdadeiro futuro. Confia no seu processo, confia no processo honesto. Trabalha com dignidade com as mãos que você tem hoje. Deixa o tempo fazer o papel dele. O tempo não falha com quem trabalha certo. E eu quero terminar esse vídeo te fazendo uma pergunta muito sincera. Eu quero que você me responda com total honestidade, tá? O que é que você vai fazer de diferente na sua vida real a partir de hoje? Não precisa ser nenhuma mudança gigantesca ou cinematográfica. Pode ser simplesmente abrir uma conta numa corretora boa e segurar para começar a guardar os seus primeiros R$ 50. Pode ser sentar na cadeira e terminar de assistir aquela aula, aquele curso que você abandonou pela metade porque achou que demorava demais. Ou pode simplesmente tomar a decisão madura de parar de invejar a vida de estranhos na internet e começar a respeitar, amar e valorizar a sua própria vida aqui fora. Ser rico aos 20 anos não é normal, mas ser uma pessoa com um propósito claro na mente, com disciplina no corpo e com paciência aos 20, isso sim é uma anomalia genial que tem um poder absoluto de mudar todo o curso do seu destino.